踏ん張ったって未来は変えられないかもしれない。でも万が一があるなら今度の技使わせてもらうぜ。 Salve, salve galera, Elson aqui na área para mais um vídeo de Tokyo Revengers, análise do capítulo 8 e 9, não consegui trazer análise só do capítulo 8, então estou trazendo já análise do capítulo 8 e 9 para vocês. Pô, para quem não é inscrito, por favor, se inscreve, ajuda aqui a comunidade, esse canal a crescer cada vez mais, conto muito com a sua ajuda. E sem mais delongas, partiu, vamos falar um pouquinho sobre esses dois episódios. Cara, o Takemichi, ele continua avançando ali em direção do Taiju, assim, sem parar, de forma insana, só tomando porrada, e ele começa a se lembrar de quando ele decidiu mudar o futuro, que foi principalmente ali depois da morte do Aquinho, e ao mesmo tempo ele começa a se lembrar também de todos aqueles que o acolheram na Toman, cara. E só um detalhe dessa cena, mano, é que ele toma um murro do Taiju, que, meu amigo, a mão do Taiju é do tamanho do rosto do Takemichi. A mão do Taiju é um monstro perto do rosto do Takemichi, cara. E ali, enquanto o Takemichi ele relembra de todas as pessoas da Toman que acolheram ele, ele se enche de coragem, se enche de ânimo. E ali, pela primeira vez, eu acho que nessa temporada inteira, o Takemichi acerta um murro em alguém, acerta um murro no Taiju, mano. O Taiju acerta ele, mas ao mesmo tempo o Takemichi consegue acertar um murro no Taiju. E meus amigos, que murro foi esse? Porque colocou o Taiju de joelhos. Mano, parecia aquelas lutas de luta livre que o cara acerta um golpe só e já derruba. Tem um nome pra isso, mas eu fugiu agora da cabeça. Mas enfim, foi muito bom, muito satisfatório finalmente, né, ver o Takemichi acertando um murro, cara. Não que eu esteja incentivando a violência, mas pô, o cara só apanha no anime. Só apanha, velho. Cara, nesse momento, enquanto o Taiju tá ali se recuperando do golpe que ele toma do Takemichi, o Takemichi ele vai em direção ao Hakai e tem ali um diálogo com o Hakai que, cara, foi maravilhoso. Ele olha pro Hakai e fala assim: Hakai, lutar com todas as forças não dói. O que dói é ficar sozinho. Cara, que frase maravilhosa que o Takemichi falou pro Hakai, mano. E aqui nessa cena, nesse diálogo, nós vemos os resquícios de um Takemichi adulto. Aquele adulto que vivia sozinho, que se considerava fracassado, que se considerava alguém sozinho, né? Assim como ele fala pro Hakai agora que a dor física, ou seja, ele fala lutar com todas as forças não dói, ou seja, pro Takemichi a dor física não se compara com a pior de todas as dores, que é a dor emocional, a dor sentimental, a dor psicológica, a dor do coração. Para o Takemichi, essa é a pior dor de todas, muito maior do que a dor física, né? E isso é algo que demonstra, sabe, a maturidade do Takemichi. E demonstra também o quanto disposto o Takemichi está nesse momento a ajudar o Hakai, a estender a mão para o Hakai. E ele fala assim: pô, Hakai, pode conversar comigo o que você quiser, porque nós somos amigos. E o Hakai, ele se desmancha, né, mano? Se desmancha. É um diálogo realmente lindo, realmente maduro, emocionante. Tem toda uma questão psicológica por trás. E esse diálogo do Takemichi com o Hakai leva ele a contar a verdade. E que verdade é essa? A verdade de que ele mentiu sobre tudo. Que na verdade não é ele que protege a Yuzuha, mas a Yuzuha que sempre protegeu ele. E ele contou para os outros como se ele apanhasse no lugar dela, como se ele estivesse sempre protegendo ela, mas na verdade não. A verdade, o segredo que ele escondia era que ele é um covarde, que ele não conseguia fazer nada, e por isso a Yuzuha, a irmã mais velha, resolveu proteger ele, resolveu apanhar no lugar dele, né? Esse é o maior segredo do Hakai, graças a Deus, porque eu fiquei até com medo de ser outra coisa, mas o Hakai, esse é o segredo dele. Ele mentiu sobre isso, sobre essa questão de proteger a Yuzuha, porque na verdade é ela que protege ele. Na verdade, o rosto dele, como ele fala, o rosto dele está sem hematomas, enquanto ela sempre está com hematomas, ela sempre apanhava no lugar dele. E após o Hakai ter revelado o seu segredo, cara, o clima ficou muito tenso,
pra ele, sabe? O clima ficou assim pesado, todo mundo, tanto os aliados quanto os inimigos ficaram surpresos. E os inimigos já começaram a descer a lenha ali e falar: você é um covarde, você não tem vergonha de ser protegido por uma garota e não sei o que e tal. E aí, nesse momento, o Takemichi, de forma genial, quebra totalmente esse clima, porque o Takemichi simplesmente fala: você é um bosta. E aí ele complementa: você é um bosta, mas você não é o único. Eu também sou um bosta, cara. E é muito top isso que o Takemichi faz. Por quê? Porque o fato do Hakai ter mentido não muda nada. Não muda o fato dele, o Hakai e a Yuzura, os dois irmãos, serem vítimas nessa situação. O fato dele ter mentido não muda o vilão da história, que o vilão, na verdade, é o Taiju. É o Taiju que faz os abusos. É o Taiju que pratica os abusos. Portanto, o fato do Hakai ter mentido não muda nada na história. Ele continua sendo uma vítima, né? Com traumas e etc. Talvez por causa desses traumas contou essas mentiras, mas não muda o fato de que ele continua sendo uma vítima. E eu achei fenomenal isso, cara. Assim, mano, humano, achei muito humano, muito foda. E nesse momento, tanto Mitsuya como o Chifuyu chegam e falam assim: nós também somos um bosta, né? Nós também, cada um por seu motivo. O Chifuyu por um motivo, Takemichi por outro motivo, Hakai por outro motivo, Mitsuya por outro motivo. Todos eles se declaram ali um bosta, se declaram fracos, e por serem fracos, como diz o Mitsuya, eles precisam de amigos, cara. Todo esse acolhimento deles para com o Hakai fez com que ele se libertasse da prisão psicológica que ele tinha, cara. Fez com que ele se libertasse disso, fez com que ele se levantasse diante do medo que ele carregava. Pois o trauma do Hakai, referente ao medo do Taiju, existe, continua existindo. Mas o que o amarrava, o que o prendia, provavelmente era o fato dele saber que ele era protegido pela irmã e que ele mentiu sobre isso e que ele não fazia nada para mudar isso, para proteger a irmã, sabe? Diante disso, sempre ele mentiu e carregou um fardo muito grande, e esse fardo é o que fazia ele ficar paralisado. Mas no momento que eles acolhem, que eles sabem da fragilidade do Hakai, não tem necessidade dele ficar mais paralisado. Ele consegue, a partir daí, a partir do momento que ele compartilha esse fardo que ele carregava, essas amarras que ele tinha com os demais, e os demais o acolhem sem julgamento, ele consegue se ver livre dessa prisão psicológica. E a partir do momento que ele se vê livre dessa prisão psicológica, ele tem capacidade de enfrentar o medo. Então o medo permanece, mas as amarras que o prendem não existem mais. E por isso ele consegue se levantar para enfrentar o Taiju. Muito foda isso, cara. Cara, o episódio 8 ele tem uma pegada psicológica absurda e que eu simplesmente amei. E então o Hakai se levanta para poder ali enfrentar o seu irmão Taiju. E ali eles começam a sair na porrada, mas, meus amigos, o Taiju me dá uma porrada insana na cabeça do Hakai, que derruba ele pro chão e começa ir macetando a cabeça do Hakai, que eu falei: mano, vai matar ali, vai matar o Hakai, cara. Só um detalhe, tem um momento ali que o Mitsuya chega na Yuzura e fala assim: pode deixar que daqui pra frente a gente vai te proteger. A gente, tanto nós, como também o Hakai. E ali a Yuzura chora, cara. Eu achei muito bacana essa cena, esse diálogo do Mitsuya com a Yuzura. Eu não sei vocês, mas eu shippo demais esse casal. Após a morte da mãe dos irmãos Shiba, a Yuzura, ela criança, ela começa a fazer uma promessa. Ela começa a fazer um voto secreto, que é o voto secreto, a promessa de proteger a família, de proteger os outros dois irmãos. Embora as coisas não tenham acontecido como ela esperava, né? E ali é tão bonitinho, cara, a cena que vai mostrando ela conversando ali no túmulo da mãe dela, cara. É uma cena bonita, comovente e tal. Mas aí a cena se torna algo pesado. Porque de repente, quando mostra o rosto daquela garotinha que ora ali, que conversa com a mãe no túmulo, com a mãe já morta, a hora que mostra o rosto da Yuzura, o rosto dela está todo cheio de hematomas. Por quê? Porque ela está apanhando do seu irmão. E, cara, assim, é de cortar o coração essa cena. Se você parar pra refletir sobre isso, cara, é de cortar o coração, é de chorar mesmo. E assim, a responsabilidade psicológica dela como criança,
que assumiu uma promessa de proteger a família diante da perda gigantesca da mãe, é algo assim absurdo, né? Então a Yuzura também carregava um fardo. Não era só o Hakai que tinha um trauma e um fardo, a Yuzura também. A Yuzura também carrega um fardo. E ela vai se ver libertada desse fardo exatamente nesse momento, nessa cena, onde ela olha e vê tanto Takemichi, Mitsuya, Chifuyu e o irmão dela lutando por ela. Finalmente, o irmão dela, que ela tanto tentou proteger, está ali lutando, está ali protegendo ela. Então, aquele fardo, aquele peso que ela tinha de proteger ele, ou de proteger quem ela tivesse que proteger, não existe mais. Por quê? Porque ela não está mais sozinha. Ela não está mais sozinha com esse fardo de proteger a família, principalmente ali, no caso, família, o Hakai. Então, ao ver os outros lutando por ela, inclusive o seu irmão, ela se vê livre desse fardo. E por isso que nesse momento o espírito da mãe dela aparece. E o espírito da mãe dela aparece e diz: olha, você não está mais sozinha. Cara, foi lindo de ver essa cena. Literalmente lindo. Por quê? Porque também é a superação de um trauma. Também é uma criança, uma pessoa se libertando de um fardo que carregou durante anos. Então assim, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Não tenho palavras para descrever isso. Porque é incrível como foi trabalhada essa libertação dos traumas nesse episódio dos irmãos Shiba, tanto do Hakai quanto da Yuzura. E ao final do episódio é o som da moto do invencível Mike chegando, meus caros. E assim, aquilo que pro Takemichi parecia ser uma esperança é quebrado pelo Mitsuya quando o Mitsuya fala: eu não sei, né, se ele vai aprovar ou reprovar o que nós estamos fazendo aqui, porque nós quebramos a trégua. Então assim, o episódio acaba com esse mistério. E o episódio 9 começa com o Mike chegando ali na igreja, dando Feliz Natal e tal, perguntando o que eles estão fazendo ali. E de repente o clima já fica super tenso, todo mundo fica travado. Mitsuya vai e já começa a pedir desculpa. Falou: pô, desculpa, eu que quebrei a trégua, que não sei o que e tal. E de repente, mano, o Mike começa a falar umas coisas muito estranhas. Começa a falar que o irmão dele, que escutou o barulho da moto do Mitsuya e que o Baja foi guiando ele até ali e tal. E aí todo mundo fica: what? Mas o que esse cara tá falando? E aí eles ficam achando que o Mike tá louco, né? Tá faltando os parafusos. E nesse momento o Takemichi ele se lembra que o Kisaki falou que Mike está fraco. Fraco em que sentido? Nesse momento o que passa para nós que estamos sentindo é fraco no sentido emocional e psicológico, pelas perdas que ele teve do irmão e do Baji. Então de repente o Taiju dá um murro na cara do Mike. Mano, na moral, manda ele pro chão que parece que o Mike morreu. Cara, puta que pariu, velho. Essas cenas assim é pra quebrar nós, né? Quebrar totalmente a nossa expectativa. E um detalhe curioso dessa cena, da chegada do Mike, é os olhos do Mike. Eu achei muito curioso os olhos dele, porque os olhos dele são desenhados ali no anime como se fossem vários rabiscos, como se tivesse algo sem vida. Lembra muito os olhos do Rock Lee quando o Rock Lee lutou com o Gaara lá no Exame Chunin. E aquele momento que o Rock Lee se levanta já inconsciente, mas com os olhos abertos. E o olho dele tá ali opaco, assim, rabiscado. E o olho do Mike está exatamente igual. Eu até pensei que poderia ser algo referente ao estado psicológico que ele está, que não está bom. E revelasse isso, né? Essa frieza, esse estado psicológico do Mike e tal. Mas quando o Draken chega, quando o Draken aparece também na cena, e eu reparei que o Draken também está com o olho igual do Mike, então eu não entendi. Eu acho que não é por essa questão psicológica. Talvez seja para dizer ou revelar, dar uma diferença no sentido de os dois serem fodões, tipo, muito fortes. Mas enfim, ficou algo meio vago para mim, eu não consegui entender direito essa parte, essa diferenciação, porque os olhos de todos os personagens é desenhado normal ali, tem um certo brilho e tal, mas o deles dois, do Mike e do Drake, tem aqueles rabiscos como se fossem pessoas frias, sem vida, sabe? E nesse momento que o Mike está derrubado no chão, nos é apresentado um pouco do passado do Taiju, de como ele se tornou o líder da Black Dragon. Cara, e nessa história que é contada, o que eu percebi, e a partir daí eu criei a minha hipótese, a minha teoria, é que, na verdade, o problema, a pessoa que pensa a Black Dragon não é o Taiju. O Taiju é um mero instrumento nas mãos de uma outra pessoa. E quem é essa pessoa? É o Kisaki? Não. É o Inui. Aquele cara de cabelo branco. Aquele que sai da prisão na hora que conta. Aquele que tem o cabelo branco, que tem uma manchinha aqui, que deu a pancada na cabeça do Mitsuya.
Pra mim, na minha opinião, esse é a mente por trás da Black Dragon. Ele que arquitetou todo o plano para reerguer a Black Dragon, junto com ali o outro cara que eu esqueci o nome, o outro comandante, e os dois arquitetam esse plano de colocar o Taiju como líder, né, por causa da força do Taiju. Então, na minha opinião, o Inui, ele é o problema e não o Taiju. O Taiju é apenas um instrumento. Provavelmente o Inui ainda vai voltar no futuro da obra e ainda vai dar problema para Toman e pro Takemichi. Essa é a minha teoria, eu não li o mangá, então não sei, eu realmente estou teorizando. Então o Mike se levanta, mano, se levanta insanamente e de repente, nem você, nem o Takemichi, nem ninguém viu, o Mike simplesmente dá um salto e derruba o Taiju em uma única porrada, em um único chute, aquele chute brabo do Mike, como sempre. Cara, e o Taiju cai ali desacordado, né? Desacordado, mano, velocidade do som absurda. Velocidade do som, porque ninguém vê. O Takemichi falando, poxa, por um instante, cara, Mike deu um salto e deu um chute na cara do Taiju. É muito rápido, muito insano, cara. E ali, então, o Mike, ele revela algo. Ele revela que ele está com a moto do irmão dele e com o amuleto do Baji. E que por isso eles o guiaram até ali. Por isso ele estava falando aquelas coisas. E isso dá uma quebrada de expectativa. Ou seja, dá uma quebrada de expectativa não. Uma quebrada de perspectiva. Aquela perspectiva de que o Mike estava doido da cabeça falando aquelas coisas. Agora não, tipo, não, ele falou aquelas coisas porque ele estava com algo, com coisas que lembravam os seus amigos, que lembravam o seu irmão e o Baji. Então, na verdade, ele não tá tão louco assim. Apesar que eu, Elson, acho sim que o Mike está diferente. Eu, Elson, acho sim que ele está mais frio, mais distante, tal, mas é minha teoria. Quando nós achamos que finalmente acabou o conflito, Taiju se levanta. Taiju se levanta e clama pelo seu exército de 100 homens, de 100 pessoas que estão do lado de fora da igreja, prontos para entrar, prontos para atacar. E ali, cara, quando eles abrem a porta da igreja, está quem? Tá lá o Draken sentadinho lá na escada da igreja, esperando. Ele olha para trás e fala, já acabaram aí dentro, né? E aí quando é revelado para nós, pô, os 100 membros da Black Dragon, todos estão desmaiados. Só tá o Draken acordado. Meu, o Draken deitou todo mundo na porrada, uma gangue inteira. Ele deitou todo mundo, mano. Insano demais, mano. Caraca, insano, muito satisfatório ver isso. É por isso que o Draken é o meu personagem preferido de Tokyo Revenge, mano. O Draken é foda. E então o Draken diz, olha, Taiju perdeu tudo. Perdeu o Mike, perdeu os soldados e a vontade de lutar. Mas não só isso. Taiju não perdeu só isso. Taiju perdeu pela primeira vez, como vai dizer o próprio Hakai. Taiju perdeu pela primeira vez. E ali, né, o próprio Hakai diz assim, olha, pedindo de certa maneira desculpa, pedindo de certa maneira perdão. Ele fala assim, foi um erro eu ter pensado em te matar, ter tentado te matar. Mas a partir de hoje, eu e a Uzura não vamos mais te obedecer. Então, assim, é muito bacana isso. E essa cena, ela é complementada com a Uzura. A Uzura, então, diz que desde quando a mãe deles morreu, o Taiju nunca mais tocou no assunto. O Taiju nunca mais falou da mãe dele. O Taiju nunca mais falou. E a Uzura, ela complementa falando assim, olha, e você ficou se lamentando e se culpando. Ou seja, o Taiju também criou um trauma. O Taiju também tinha um fardo que ele carregava. Ele também tinha um fardo. Não sabemos qual esse, mas tem a ver. Qual fardo é esse? Mas sabemos que tem a ver com a perda da mãe deles, né? E ali naquele momento, enquanto a Uzura tem esse diálogo com ele, de uma maneira estranha, tanto a Uzura quanto o Hakai, que acabou de conversar com ele, os dois, eles dão um perdão. É uma maneira estranha, é uma maneira indireta, mas de certa maneira o Taiju, ele recebe o perdão dos irmãos a quem ele tanto fez mal, sabe? E foi lindo demais ver a Uzura dizendo, olha, eu te odiei tanto que quis te matar, mas ao mesmo tempo eu te amava. Na mesma proporção que ela odiava, a Uzura amava o seu irmão, e provavelmente o Hakai também, né? Cara, assim,
maravilhoso, cara. Maravilhoso ver essa cena onde, de certa maneira, o Taiju recebe o perdão. E que, na minha opinião, a partir desse momento, o Taiju está liberto do seu trauma. O Taiju está liberto do seu fardo que ele carregava. O Taiju está liberto, talvez, de um rancor que ele se culpava, a tal ponto que esse rancor transbordava na agressividade com os seus irmãos. E agora, a partir desse momento que ele recebe dos irmãos a quem ele tanto fez mal o perdão, talvez, eu acredito que ele seja liberto disso e esse comportamento agressivo dele se transforme totalmente. Espero que seja revelado um pouquinho disso na obra. Não sei o que vai acontecer, se o Taiju vai voltar a aparecer na obra, mas se fosse revelado um pouquinho só que dessa mudança, nossa, pô, eu ia ficar muito feliz. E então nós temos praticamente o final de um arco, né, dos irmãos Shiba, onde os três são fragmentados, os três são pessoas traumatizadas, os três têm fardos que carregavam, mas nesse lindo episódio nós vemos os três sendo libertos desses fardos, os três dando passos na superação de seu trauma, tanto o Hakai quanto a Yuzuha principalmente, e o Taiju a partir do momento que ele perde. A partir do momento que ele perde, os irmãos vêm e tem aquele diálogo. Então nós vemos a libertação psicológica dos três irmãos, tanto de modo individual quanto de modo coletivo, naquele diálogo final ali com o Taiju. No pós-crédito do episódio, o Mike ele leva o Takemichi para a Hina, cara, que pra mim foi uma surpresa, eu não esperava por isso. E o questionamento que eu fiquei pro próximo episódio é o seguinte: será que ele vai refazer a cagada que ele fez, que na minha opinião foi um erro, ele ter terminado com a Hina, sabendo que no futuro ele já tinha terminado com ela e ela morreu? Então por que agora no passado ele largou de novo? Mesmo que o pai dela fez aquela pressão psicológica sobre ele, eu acho que ele fez errado, eu acho que ele não deveria ter largado. Então será que o fato do Mike ter levado ele ali para conversar com a Hina, ele vai fazer as pazes novamente, vai reatar o relacionamento dele com ela, ou será que ele vai ficar largado? Então, pô, eu fiquei nessa dúvida. E na minha opinião, cara, esses dois foram os dois melhores episódios dessa temporada até agora. Foi, assim, um fechamento muito lindo de um arco, de relacionamentos complicados entre os irmãos ali. E, cara, eu gostei demais. Tinha várias críticas minhas aos episódios anteriores, mas esses dois episódios valeu muito a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o que você acha que vai acontecer no próximo episódio. Será que o Takemichi vai voltar com a Hina ou ele vai literalmente ficar largado com ela? Deixa aí o que você acha. Muito obrigado para quem está fortalecendo aqui o canal. Muito obrigado para você que está acompanhando. Pô, se inscreve, você que não é inscrito, se inscreve. Você ficou até aqui, até agora nesse vídeo, então por favor se inscreve. Ajuda o canal a crescer cada vez mais. Conto muito com a sua ajuda. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima.